E sábado tem ceia, vocês estão convidados a participarem presencialmente aqui da ceia. Um dia Deus fez uma grande obra na vida de Abraão. E quando Deus fez aquela grande obra, Ele prometeu que Ele queria fazer a mesma grande obra na vida de muitas outras pessoas da face da terra, exatamente como Abraão. Porque a Bíblia ensina que, em princípio, nós não somos abençoados. Em princípio, não. Nós estamos debaixo de maldição por causa do pecado. É isso que a Bíblia ensina. E assim também Abraão estava debaixo de maldição por causa do pecado. Mas um dia Deus o abençoou e disse: como eu o abençoei, eu vou abençoar pessoas de todos os povos da terra. É uma promessa que Deus fez a Abraão. Abraão viveu 4.000 anos atrás. No fim dessa palavra aqui, nós vamos poder avaliar se Deus cumpriu ou não cumpriu a sua promessa, exatamente como Deus prometeu. Abraão, nós tão acostumamos a pensar que ele era um grande servo de Deus, mas em princípio ele era pecador como qualquer outro. Não só pecador, ele era um pecador idólatra. Então ele não era bendito, ele não era abençoado, ele era amaldiçoado, mas Deus reverteu a maldição em bênção e disse: eu farei isso que eu fiz na sua vida, na vida de pessoas de todos os povos. Abraão era idólatra. Nós vamos ler aqui em Josué 24:2. Não sei se o pastor Átila vai conseguir mostrar ali, se você conseguir ver na tela. Vamos ver se é possível. Josué 24:2. Eu vou ler para vocês, tá bom? Acompanhe aqui na tela se você conseguir enxergar. Mas, pastor, eu olho, eu não vejo nada, parece um fantasma, é que você não enxerga de longe, aí você olha na Bíblia. Mas se você olhar para a tela e conseguir enxergar uma tela, então acompanhe na tela. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, os pais de Abraão, Isaque e Jacó, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão, e Naor, irmão de Abraão, viviam do outro lado do Eufrates e serviam a outros deuses. Está escrito: Abraão em Ur dos Caldeus era um idólatra. Abraão em Ur dos Caldeus não conhecia Deus. Abraão em Ur dos Caldeus não era servo de Deus. Ele estava no estado de maldição. Mas Deus reverteu a maldição em bênção e falou: eu vou fazer o mesmo na vida de todo mundo. Todo mundo, pessoas de todos os povos, de toda a terra, eu vou fazer a mesma coisa. Precisamos lembrar que Abraão não era judeu. Ele era um caldeu de Ur, ele é um caldeu da cidade de Ur. Ele era idólatra, ele não serviu o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele não conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Israel nem existia, Isaque não tinha nascido, Jacó não tinha nascido, nem Esaú. Ele viveu, mas não teve tempo de ver os bisnetos, ele não conhecia os 12 patriarcas, ele não conheceu Davi, a Moisés, ele não conheceu a lei de Moisés, não conheceu Jerusalém. Ele não era um judeu propriamente dito, porque a nação de Israel não havia sido formada. Aí Deus se revela a Abraão e fala: olha, eu vou fazer uma grande obra na sua vida. Deus se revela mesmo, que a Bíblia não estava nem escrita. Primeira coisa, Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão e Sara não tinham filhos. Era um casal muito interessante, porque na antiguidade havia poligamia e Abraão não era estéril. Abraão, numa certa ocasião, engravidou Agar. Quando seu corpo foi revivido biologicamente para nascer Isaque, depois que Sara morreu, ele casou com Quetura e teve vários filhos com Quetura. Então Abraão não tinha problema, mas de alguma forma Sara não podia engravidar, e ele também não arrumava outras mulheres, e o casal não tinha filho. Então quando Deus se revela, Deus fala: eu vou dar um filho para vocês, mas não vai parar aí. Eu vou abençoar essa geração, pós-geração, eu vou formar uma etnia na terra,
através da sua descendência, eu vou dar uma terra para a sua descendência, eu vou te engrandecer o nome, e eu vou abençoar todas as famílias da terra através da sua descendência. Olha que promessa, o homem era idólatra, o homem não tinha filho nenhum. Agora Deus fala, você vai ter não só um filho, mas ao longo das décadas, de gerações e séculos, você terá uma descendência muito numerosa, eu vou te engrandecer o nome, e eu vou abençoar todos os povos da terra, através dessa etnia que eu vou formar. Deus é maravilhoso, né? Você sabe o nome inteiro do seu avô? Quem sabe, levanta a mão. Você sabe o nome do seu bisavô? Levanta a mão. Do tataravô não vou nem perguntar, porque você não sabe nem o nome do avô, quanto mais do tataravô. Nós não sabemos os nomes dos nossos avós, nem dos nossos bisavós, muito menos de tataravós, mas a humanidade sabe o nome de Abraão. Deus diz, te engrandecerei o nome. 3,5 bilhões de cristãos no mundo já ouviram falar de Abraão. 1,8 bilhão de muçulmanos ouviram falar de Abraão. Os hindus, 1 bilhão de hindus na Índia ouviram falar de Abraão. Praticamente toda a humanidade ouviu falar de Abraão, porque Deus disse, te engrandecerei o nome. E não tem nome mais engrandecido do que de Abraão, do que de Jesus, dos apóstolos de Cristo. Não tem nome mais conhecido do que esses aí. O Senhor diz, te engrandecerei o nome. Então Deus disse, te darei um filho, farei deles abençoarei a sua descendência, formarei uma etnia, eu darei a terra de Canaã para eles, vou te engrandecer o nome, e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Vou abençoar todos os povos da terra. E os povos, quando Deus está falando, nem Abraão então conhecia Deus, nem Bíblia existia. Os povos estavam nas trevas, e Deus disse que eu estou fazendo na sua vida, eu vou fazer na vida de pessoas de todos os povos da terra. A palavra de Deus diz em Gênesis 15:6, quando Deus confirma essa promessa mais uma vez, o Senhor diz que Abraão creu. Gênesis 15:6, Abraão creu e foi atribuído justiça. Este homem que era pecador, estava no estado de maldição, agora Deus perdoa o seu pecado, atribuindo justiça. Ele sai de maldito para bendito, ele sai de perdido para salvo. E ele sai de perdido para bendito, de perdido para salvo, quando ele creu no Senhor e nas suas promessas. Ele nunca tinha ouvido falar de Moisés, ele nunca ouviu falar da lei de Moisés, ele nunca guardou o sábado, ele nunca celebrou a Páscoa judaica, ele nunca participou da festa dos pães asmos, ele nunca participou da festa das primícias de Pentecoste, a festa de tabernáculos, ele nunca fez o voto de Nazireu, ele não sabia nada de nada, ele não foi salvo por lei, ele não foi salvo por nada, não foi salvo por uma religião que existia, ele creu, e Deus atribuiu justiça. E Deus disse, como eu estou te abençoando, quando crê e eu justifico, eu vou fazer isso na vida de pessoas de todos os povos. Vai ser assim. É assim que a gente sai de pecador para perdoado, de perdido para salvo, de maldito para bendito, quando cremos no Senhor e nas suas promessas. E o Senhor falou, como eu fiz na sua vida, e vou fazer na vida de pessoas de todos os povos. Por que Deus atribuiu justiça? Como lemos na Nova Almeida atualizada. Nas Bíblias mais antigas, a gente lia e foi imputado justiça. Mas a linguagem é de contabilidade, é de banco. Ele creu, estava no saldo negativo do pecado, estava no vermelho, e Deus creditou justiça, zerou o saldo, devedor de pecado, perdoado, servo de Deus, de maldito para bendito, de perdido para salvo, quando creu. Então ele creu,
Deus vai me dar um filho. Deus vai fazer uma etnia através da minha descendência. E através dessa etnia, Deus vai abençoar todos os povos da terra. E através dessa etnia que veio a existir, 400 anos depois, Deus os tira do Egito, tem as pragas, o Mar Vermelho abre, é uma longa história. A maior parte dos israelitas não temeram a Deus, a maior parte dos israelitas foram idólatras, mas teve a minoria fiel que andou com Deus. E através dessa minoria fiel, Deus abençoou os povos da terra com duas bênçãos. Primeiro, a Bíblia. Olha, tudo que eu estou falando está na Bíblia. Eu sou bendito através de Abraão e da descendência de Abraão, porque eu recebi a Bíblia. E essa é uma bênção. E a outra bênção é, como está nas Escrituras, Deus enviar o Messias. Essa pessoa da Trindade, que humilha-se no tempo e no espaço, se torna homem, Deus homem, sem pecado, e morre naquela cruz por nós, para que o nosso saldo negativo de pecado fosse zerado, e Deus atribuísse justiça em nossas vidas, como Ele fez com Abraão. A gente sai de perdido para salvo, de maldito para bendito, quando Deus atribui justiça pelo perdão de pecados que é em Cristo Jesus, como Ele fez com Abraão. Quando Abraão creu em Deus, ele estava crendo: eu vou ter um filho, eu vou ter uma descendência, Deus vai dar a terra de Canaã para a minha descendência, Ele vai me engrandecer o nome, e através do que Ele vai fazer nesta etnia, as nações serão abençoadas, com a bênção da Bíblia e com a bênção do Messias de Israel. Quem seria salvo sem a revelação bíblica? Quem seria salvo sem o Messias de Israel? Então Deus prometeu e Deus cumpriu. E ele creu no Senhor e nas suas promessas. Pode ser que naquele momento, Gênesis 15, Deus está atribuindo justiça porque ele crê. Não significa que ele crê em Deus e nas promessas. Não significa que ele entendeu tudo. Ele conheceu Jesus. Lembra quem é Jesus na Bíblia? Uma das pessoas da Trindade. Deus é eterno, Jesus é eterno. Quando Jesus se torna homem, Ele está se humilhando no tempo e no espaço para nos salvar, mas Ele é eterno. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus podia aparecer antes de se tornar homem? Claro que podia. E como é que ele apareceu? Deus falou com Abraão, ele creu, Deus atribuiu justiça em Gênesis 15. Gênesis 18, Jesus apareceu para ele. O texto conta que 3 anjos apareceram para Abraão. Um deles é o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, é Jesus antes de se tornar homem. O Senhor e os anjos do Senhor podem se materializar. Você olha assim, é um homem perfeito, que está materializado, mas pode ser um anjo. Você pode ter um problema na estrada, aparecer um homem lá do nada, te socorrer, e depois onde foi esse homem? Não tinha carro, não tinha moto, tinha bicicleta, onde estava esse homem? Pode sim ser um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor pode se materializar, você pode pegar, beliscar, é homem, porque se materializou, daqui a pouco some. O anjo do Senhor, mais 2 anjos apareceram, comeram com Abraão, falaram das promessas de Deus, anunciou que no ano seguinte Sara ia ter um filho, e os sumiram, com churrasco e tudo. Os anjos do Senhor podem fazer isso, Jesus pode fazer isso. No Monte da Transfiguração, ele havia se tornado homem para morrer por nós. No Monte da Transfiguração, ele fez o contrário. Ele estava em glória, se tornou, apareceu lá materializado, comeu com Abraão. No Monte da Transfiguração foi o contrário. Ele era o homem e se glorificou. E aí os discípulos morreram de medo, ajoelharam e tudo mais. Então, ele conheceu Jesus antes de Jesus se tornar homem.
Em João 8, Jesus está falando com os fariseus estão cheios de incredulidade. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E os fariseus falaram, porque ele encontrou com Abraão, e ele se revelou a Abraão várias vezes, falou com Abraão várias vezes, e eles falaram: você não tem 50 anos? Ele disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou o eterno que criei Abraão e apareci para Abraão. Então Abraão creu em Deus e nas suas promessas foi atribuído justiça. Em Gênesis 15, talvez ele não compreendeu tudo, mas em Gênesis 18 ele conheceu Jesus. Em João 8, Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão me conheceu. Ele creu, foi atribuído justiça. Ele creu no Senhor, nas suas promessas. Vem aí um descendente, vem aí uma etnia. Através dessa etnia, os israelitas, a humanidade recebeu a Bíblia, e através dessa etnia foi prometido o Messias, da tribo de Judá, da família de Davi, que nasceria em Belém da Judéia de uma virgem, o Salvador do mundo, e através deles a gente sai de perdido para salvo, de maldito para abençoado, quando Deus acredita justiça. Ou não é porque eu paguei promessa, não resolve o problema do pecado. Eu vou pagar a promessa. Se eu subir 500 degraus de joelho, vai resolver. E se eu carregar uma cruz, vai resolver. E se eu jejuar 80 dias, vai resolver. Vai resolver que você vai morrer. É porque 80 dias é tempo demais. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, não resolve. A Bíblia diz que como Deus resolveu para Abraão, Ele quer resolver para todo mundo. De maldito para bendito, quando Ele atribui justiça, quando Ele declara justo, quando Ele perdoa os pecados, não por causa dos nossos atos de justiça, mas porque Deus nos perdoa, porque o descendente de Abraão, revelado nas Escrituras, morreu naquela cruz pelos nossos pecados. O que Deus fez na vida de Abraão, revelando-se a Abraão, e ele encontrou com Jesus, ele conheceu Jesus, antes de se tornar homem, Deus disse: vou fazer na vida de todos os povos da terra. Gênesis 15, 6. Gênesis 15, 6. Abraão creu, isso foi atribuído justiça. Gálatas 3, 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e foi atribuído para a justiça. Atribuir justiça, nas versões antigas, foi imputado justiça. Mas a linguagem no grego é de contabilidade. Estava no saldo negativo, Deus atribuiu justiça, Deus declarou justo, porque os pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Aí Deus falou que eu fiz para você, eu vou fazer na vida de pessoas de todos os povos. Gênesis 12, 3, em ti serão benditos todos os povos da terra. Verso 7, Gálatas 3, 7, vamos. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são os filhos de Abraão. Quem tem fé, não é qualquer fé. Eu tenho fé que o meu time de futebol vai ganhar. Não é essa fé, não. Eu tenho fé que eu vou passar de ano. Essa não é essa fé, não. Quem crê no Senhor e nas suas promessas é salvo como Abraão, é perdoado como Abraão, e no sentido espiritual ele é filho de Abraão, porque como Abraão foi justificado quando creu, todo aquele que é justificado, quando crê no descendente de Abraão, que é Jesus, está perdoado, e no sentido espiritual é filho de Abraão, não no sentido biológico, porque ele é tão justificado como Abraão, quando creu em Deus e nas suas promessas. Verso 8, Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios. Presta bem atenção aqui, a palavra lá no grego é etnê. De etnê vem etnias. Que são as etnias? São os povos da terra com as suas culturas e línguas. No Brasil tem muitas etnias. Tem os tucanos, tem os ticunas, tem os terenas, por aí vai, tem 258 povos tribais no Brasil.
Cada povo tribal tem uma língua e uma cultura. Vários deles estão falando mais português do que a língua da tribo, mas assim, essa é uma etnia. Quando ele é um povo que tem uma cultura e tem uma língua. A Escritura havia previsto que Deus justificaria as etnias. Essa palavra etnê, da onde vem etnia, que significa etnias, às vezes é traduzida gentios. É mais a mesma palavra no grego. Às vezes é traduzido nações. Façam discípulos de todas as nações, é a mesma palavra. Às vezes é traduzido povos, mas é a mesma palavra. Lá no grego é etnê. Para evitar redundância, os tradutores usam a palavra nações, a palavra povos, a palavra gentios, mas é a mesma palavra. As Escrituras estavam prevendo que os povos, as nações étnicas, as etnias, seriam justificados pela fé. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria as etnias, os povos, as nações, pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos da terra. Abraão, você que era um maldito, Abraão, você que era um idólatra quando morava além do Eufrates, você que não me conhecia, eu me revelei, eu falei, eu fiz promessas, estava implícito o surgimento da etnia, estava implícito o surgimento da Bíblia, estava implícito o surgimento do Salvador. Quando ele creu, foi contabilizado justiça, perdoado dos pecados. Deus não deu uma regra. Oh, se você guardar o sábado, se você não cortar o cabelo, se você recitar 40 vezes essa oração, se você jejuar tantas vezes, creu no Senhor e nas suas promessas, foi atribuído justiça, a glória de Deus que perdoa, a glória de Deus é que salva, a glória de Deus que se revela. A glória não é nossa, a gente não tem do que se gloriar, nós não nos salvamos. É Deus que nos salva, nós não nos batizamos com o Espírito Santo, é Deus que batiza, não somos nós que resolvemos, é Deus que perdoa, é Deus que salva, é Deus que envia o Salvador, é Deus que justifica quando nós cremos nele e nas suas promessas. Então, quando Deus disse: Abraão, em ti as nações, as etnias, como qualquer pessoa de qualquer povo, mortas nos seus pecados e delitos, no estado de maldição por causa do pecado, vão deixar de ser malditos por causa do pecado, vão ser benditos quando Deus atribuir justiça, quando Deus zerar o saldo negativo do pecado, quando Deus perdoar os pecados. Mas Abraão, vai ser em ti. Em ti é através da sua descendência, da etnia por meio da qual veio a Bíblia e da etnia por meio da qual veio o Salvador Jesus. Através do Salvador Jesus, saímos de maldito para bendito, de perdido para salvo, de trevas para luz, morrendo de medo de Deus para se tornar filhos e filhas do Senhor. Então Deus estava preanunciando o Evangelho quando disse: em ti serão benditos todos os povos da terra. O que Deus estava dizendo é: as pessoas de todos os povos, por causa do pecado, estão em maldição. Elas não têm solução. Quem tem solução sou eu. Quem faz com que deixam de ser malditos para benditos sou eu. Quando eu atribuo justiça, quando eu perdoo os pecados, eu farei isso através da revelação que eu darei para a etnia, que eu vou formar através de Abraão, Isaque e Jacó. A humanidade terá a revelação de Deus histórica, contida na Bíblia, e a humanidade saberá do Salvador Jesus, que tem o testemunho das Escrituras, das promessas dos profetas. Em Jesus, como Abraão foi justificado
pessoas de todos os povos são justificados quando Deus atribui justiça pela salvação que há em Cristo Jesus, e a honra e a glória são de Deus. Sabe, uma das coisas mais maravilhosas, já falei aqui na igreja várias vezes, é muito maravilhoso que nós estamos vivos nesses dias, presta bem atenção, é muito maravilhoso. Nós não dominamos isso, nós não decidimos quando nós íamos nascer, nós não decidimos quem seriam os nossos pais, porque eu teria escolhido o pai um pouco mais rico, porque eu nasci filho de pobre, né? Mas a gente não escolhe nada disso, mas nós nascemos. Nós não escolhemos essa data, essa época, mas é maravilhoso. Nós estamos vivos 4.000 anos depois de Abraão, dá para avaliar. Deus cumpriu ou não cumpriu? Deus só está cumprindo cada vez mais. As estatísticas mundiais de 7 bilhões de pessoas, está deduzido que 3,5, deduzido e pesquisado, que 3,5 bilhões são cristãos. Mas nesses cristãos tem cristão de tradição. Ele fala que é cristão, porque vai na missa, vai na igreja presbiteriana, vai a algum canto, é filho de crente, neto de crente, bisneto de crente. Ele na pesquisa ele fala, eu sou crente, mas não está muito garantido que ele é salvo. Mas por deduções estatísticas, estima-se que ao redor do mundo hoje tem 1 bilhão de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. 4.000 anos depois de Abraão, hoje na terra, fora os salvos dos séculos anteriores, hoje na terra, tem 1 bilhão de pessoas que ao receber Jesus, Deus creditou justiça. Ele deixou de ser maldito para ser bendito, quando Deus perdoou os pecados pela obra de Jesus na cruz. Deus está cumprindo a promessa de Abraão, que ele fez a Abraão, em ti, especificamente através da revelação histórica de Deus e contida na Bíblia, e através do Salvador prometido na Bíblia, Deus está tornando milhões, talvez 1 bilhão de pessoas de maldito para bendito, através do descendente de Abraão, Jesus, através do descendente de Davi, da tribo de Judá, Jesus. Deus está acreditando justiça, perdoando quando as pessoas creem em Deus, nas suas promessas, e recebem Jesus como Senhor e Salvador. Em ti abençoarei pessoas de todos os povos. Todos os povos, presta bem atenção, não são países. Nos dias que a Bíblia foi escrita, não existiam os Estados modernos. Estados modernos é recente na história. Não havia o Estado de Israel, o Estado da Alemanha, não havia República Federativa dos Estados brasileiros, dos Estados do Brasil. Nossa República é recente, nossa formação do Estado brasileiro é recente, tudo isso é recente na história. Havia etnias. Deus disse, eu vou alcançar pessoas de todas as etnias. Por isso que um dos sinais da volta de Jesus é, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha às nações. Lembra que no grego é a mesma palavra povos, lembra que no grego é a mesma palavra gentios, lá no grego é etne. Este evangelho do reino será pregado como testemunha por todo o mundo, como testemunha às etnias, não aos estados modernos. Então virá o fim. Hoje, praticamente não tem pessoa de uma etnia, inclusive as etnias das tribos brasileiras, que não tem um evangelho. Tem umas pequenas etnias, no Vale do Javari, com 300 indígenas, cada uma 100, 50, muito difícil de evangelizar, não dá para entrar, a FUNAI não deixa. Tem atividades ilegais, que se você entrar lá, é que nem entrar no lugar que o crime organizado manda, né? Se você entrar sem bater continência, eles te matam, né? Então essa região do Brasil é muito difícil de entrar por causa das atividades, porque as autoridades também não permitem, e também porque essas poucas etnias, com poucas pessoas, dão flechada em quem entrar. O evangelista fala, Jesus tinha, levou uma flechada já.
Pesquisadores da USP têm morrido cada vez que eles tentam entrar, eles têm as devidas autorizações. Então, essas são as últimas etnias do mundo sem o Evangelho. As outras etnias da África, da Ásia, da onde você imaginar, tem um crente pelo menos. Deus está cumprindo a promessa. Abraão, eu tirei você do Ur dos Caldeus. Você era maldito, eu tornei bendito quando eu atribuí justiça. Assim como eu estou te salvando pela fé em mim, nas minhas promessas e no Salvador que eu vou enviar, eu vou salvar pessoas de todas as etnias. De todas as etnias. Por isso que depois que Jesus morreu naquela cruz, antes de subir aos céus, ele disse: façam discípulos de todas as nações. É a mesma palavra que poderia ter sido traduzida: faça discípulos de todos os gentios. Poderia ter sido traduzido: faça discípulos de todos os povos. Faça discípulos de pessoas de línguas diferentes, culturas diferentes, porque essa obra que Deus está fazendo na terra, como Ele prometeu para Abraão, é um dos fortes sinais da volta de Jesus, que o Evangelho está chegando hoje, 4.000 anos depois de Abraão, 2.000 anos depois de Jesus. O Evangelho está chegando hoje, nos nossos dias, por informações, por estatísticas, para todas as etnias da terra pela primeira vez. E as poucas que estão faltando, os indígenas não estão deixando porque estão flechados. E mais mesmo que você fosse lá de Alegre para receber uma flechada, o FUNAI não deixa e tem as atividades e que você morreria também se você não fizesse parte do esquema, né? Então, essas áreas... Mas o que vai acontecer? Se Deus quiser, quem evangelizou Abraão? Deus se revelou. Quem evangelizou Paulo na estrada de Damasco? Jesus apareceu. Quem evangelizou Moisés? A sarça queimava e não se consumia. Se tiver tão difícil assim, for a hora de Jesus voltar, Jesus aparece lá, mas vai ter salvo de todas as etnias, porque Deus cumpre a sua palavra. Ele está atribuindo justiça pela graça, pela misericórdia, através do descendente de Abraão, Jesus. Ele está fazendo essa obra. E se não for por Jesus, não tem saída. Frequentar uma igreja não salva, mas frequentar uma igreja boa é importante. Ler a Bíblia não salva, mas ler a Bíblia é importante. Jejuar não salva, mas jejuar é importante. Tem muitas coisas boas que podemos fazer por motivos bons, mas quem salva é Jesus. Jesus é totalmente insubstituível. Então, Paulo escrevendo, em Gálatas capítulo 3, vamos ler o verso 9 e 10, Gálatas 3, 9 e 10. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quer ser abençoado, tem que ser como o crente Abraão. Gálatas 3, 9. De modo os que têm fé no Senhor e nas suas promessas são abençoados com o crente Abraão. Quem é abençoado? Quem crê em Deus nas suas promessas. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Ninguém é abençoado porque mereceu ser abençoado, porque louvou mais, orou mais. Louvar é importante, orar é importante, ler a Bíblia é importante, mas nós não somos abençoados por isso. Nós devemos ler a Bíblia para conhecer a Deus, louvar para ter tempo com Deus, orar para ter tempo com Deus, nos relacionar com o nosso Pai Celestial, mas a bênção está quando Deus atribui justiça. Então, quem crê no Senhor e nas promessas de Deus é abençoado com o crente Abraão. Abençoado, sabe o que é? O contrário de maldito. Abençoado é o contrário dos pecados não terem sido perdoados. Abençoado é o contrário de ser um perdido. Abençoado é quando Deus atribui justiça, perdoa os nossos pecados, nos recebe como filhos e filhas de Deus. E não tem outro caminho. Verso 10. Pois todos os que são da obra da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las.
Paulo estava escrevendo no contexto judaico, que os judeus diziam assim: se você cumprir a lei, você vai ser salvo. A lei foi dada por Deus, ela tinha finalidade, ela tem finalidade, que é definir o que é pecado, o que não é pecado, qual é a moralidade de Deus, só que ninguém consegue obedecer os 613 mandamentos sem pecar. Ninguém consegue. Porque não é que nós pecamos porque vamos fazer isso ou aquilo. Nós nascemos em pecado. O pecado está dentro de nós. O pecado trabalha contra o Espírito Santo. O pecado luta, milita contra o Espírito Santo. É isso que Paulo disse. O pecado está em nós. Não é o que eu vou fazer. Eu já estou em pecado. É para amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus perfeitamente? Nós amamos o Senhor, mas perfeitamente? Quem ama o próximo como a si mesmo, mas perfeitamente? Quem não tem um pouquinho de egoísmo aqui? Não é verdade? Quem não tem um egoísmo dentro de nós? O nosso amor é imperfeito, a Deus, ao próximo. E pecado não é só o que eu faço, é a impureza dentro de mim. Jesus disse: se um homem olhar para uma mulher com intenções impuras, já adulterou com ela. E a palavra do Senhor diz que se a gente odiar uma pessoa e no coração desejamos que ela morra, nós já matamos essa pessoa no nosso coração, e aos olhos de Deus somos um assassino. Aos olhos do Código Civil não, porque não matamos, mas aos olhos de Deus matamos no coração. Então nós somos pecadores. Quem consegue cumprir os 613 mandamentos? Ninguém consegue. A lei não salva. A lei mostrava quão difícil é. E a lei indicava Jesus. Quando o pecador se arrependia dos seus pecados, o inocente animal morria no lugar do pecador, simbolizando Jesus. Deus estava dizendo: eu vou atribuir justiça quando o inocente Jesus, sem pecado, morrer por vocês. É isso que ele estava dizendo. A lei não salva porque nós não conseguimos obedecê-la. A lei não salva porque nós já temos pecado em nós o suficiente para não, se não adulterar na prática, vai adulterar na cabeça. Se não mentiu na prática, teve a vontade de mentir. Se não matou, esganou no coração. Isso é pecado. Nós somos pecadores, mas Ele nos salva em Jesus. Quando nós reconhecemos: eu sou pecador, perdoa os meus pecados, em Jesus Ele atribui justiça. Pois todos da obra da lei estão debaixo de maldição, porque a lei dizia: maldito aquele que não permanece, Gálatas 3:10, finalzinho do verso, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Mas quem permanece nos 613 mandamentos? Ninguém. Então todo mundo é maldito, é isso que a Bíblia diz. No nosso pecado somos malditos, mas como Abraão se tornou bendito, Deus quer nos tornar benditos, atribuindo justiça, quando eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Só que Ele não quer fazer só na vida de Abraão, só na nossa vida. Ele quer fazer na vida de pessoas de todas as etnias. Verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, citando Abacuque 2:4, verso 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Eu vou me salvar pela lei. Você só tem que cumprir 613 mandamentos sem pecar nunca. Impossível. Ninguém vive pela lei. A lei traz para nós condenação. Quem traz vida é Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mas Jesus nos resgata do quê? Do nosso estado de perdição, do nosso estado de maldição. E como é que Ele nos resgata? Nós éramos malditos no nosso pecado. Deus queria nos tornar benditos como Abraão.
Para ele me tornar bendito, e eu e você, e pessoas de todos os povos benditos, como Abraão, ele ia ter que atribuir justiça. Mas ele ia atribuir justiça quando eu, você e as pessoas das nações crescem em Deus e nas suas promessas, na promessa do Salvador Jesus. Então, para nos salvar, ele teve que enviar Jesus. Para pensar. Quem não cumpre a lei está no estado de maldição. Mesmo que a gente nada soube da lei, nós, tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, temos noções intrínsecas do certo e do errado, e nós não cumprimos. Basta olhar os filmes. Os filmes são feitos por pessoas incrédulas. Lá no filme, dependendo do filme, você vê a polícia querendo prender o ladrão. A Bíblia ensina a não roubar. A polícia quer prender o ladrão, porque o ladrão está fazendo coisa errada. Então, muitos filmes estão lá. O personagem principal lutando contra o ladrão, lutando contra o crime, lutando contra a corrupção, a injustiça. Ou está num estado de ira, querendo matar, porque teve adultério, ou teve traição, ou os filmes de terror foi invocar o mal e se deu mal. Bom, tudo isso está na Bíblia. Roubar é pecado, matar é pecado, adulterar é pecado, invocar o mal é pecado, se envolver com as trevas é pecado. O que os filmes mostram? Que as pessoas estão indignadas com aquelas situações que a Bíblia diz que é pecado. Então nós, no nosso pecado, estamos numa maldição. Deus, para tirar da maldição, ele atribui justiça, perdoando os nossos pecados, porque Jesus morreu por nós. Mas para resolver esse problema, Jesus precisou se tornar homem. Para pensar, que agora o assunto fica mais abstrato, mais difícil, mas você é inteligente. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores. Quando essa pessoa da Trindade se torna homem, ele é o único homem sem pecado. A maldição é por causa do pecado, mas Jesus não era maldito. Jesus era bendito, porque ele é o santo que humilhou-se no tempo e no espaço, se tornou Deus homem, homem Deus sem pecado, sendo bendito, morreu naquela cruz, levando sobre si a nossa maldição, o nosso pecado, o nosso castigo. Ele não tinha maldição, ele era bendito, mas ele se fez maldito em nosso lugar. Ele morreu, como a lei de Moisés diz, pendurado no madeiro. Quem morresse pendurado no madeiro, a lei de Moisés dizia, é um maldito. Ele foi crucificado, pendurado no madeiro, morte de maldito. Mas ele não era maldito. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que em Jesus Deus atribuísse justiça, para que em Jesus eu e você saíssemos da maldição para a bênção, como Abraão, e recebêssemos o Espírito Santo, que agora nós somos benditos. Exatamente isso que Paulo disse, eu já estou encerrando, Gálatas 3, 13 e 14. Olha aqui para a tela. Pastor, não estou enxergando, parece um fantasma, é porque você está com problema de enxergar longe. Aí você lê na Bíblia. Mas se você está conseguindo enxergar as letrinhas, presta bem atenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Maldição da lei é toda a quebra dos 613 mandamentos. Mas eu não era judeu, não interessa. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Intrinsecamente você sabe que adultério é errado, mentir é errado, falso testemunho é errado, corrupção é errado, injustiça é errado, violência é errado, abuso é errado, você está sabendo. E o próprio Código Civil do Brasil está dizendo que é errado, se alinhando com a Bíblia até sem saber. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós quebramos a lei, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Presta bem atenção. Ele era bendito. Ele se fez maldição em nosso lugar.
Ele tomou a nossa maldição do nosso pecado, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus morre naquela cruz, a morte do maldito, sendo Ele bendito. Sabia que Jesus podia subir aos céus a hora que Ele quisesse. Sabia que Ele podia dar ordem aos anjos, aquilo tudo da paixão de Cristo parava. Sabia que Ele disse para Pedro, quando Pedro cortou a orelha de Malcom, e Ele colocou a orelha no mesmo lugar, sem cicatriz, sem nada, na mesma hora, e disse que se ele rogasse o Pai enviava legiões de anjos para se livrá-lo daquela hora. Mas várias vezes Ele disse, para essa hora eu vim. E um pouquinho antes de morrer naquela cruz, Ele disse, quando o Filho do Homem for levantado na crucificação, atrairei todos a mim, pessoas de todas as etnias. Jesus está salvando pessoas de todas as etnias. Ele era bendito, sem pecado. Nos resgatou da maldição da lei, porque pecadores quebrávamos a lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Por que Ele se fez maldito em nosso lugar? Para que em Jesus Deus atribuísse justiça, para que em Jesus Ele perdoasse os nossos pecados, para que em Jesus tivesse hoje, fora os salvos dos séculos passados, tivesse hoje 1 bilhão de salvos na terra. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que eu e você deixássemos de ser perdidos para salvos, malditos para abençoados, para que eu e você fôssemos benditos com o crente Abraão e recebêssemos o Espírito Santo como Deus prometeu a Abraão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, que é a quebra dos mandamentos, éramos pecadores, é atribuído justiça em Jesus, por causa de Jesus somos declarados justos, somos benditos, recebemos a bênção de Abraão. Qual que é a bênção de Abraão? Maldito tornou-se bendito. Essa é que é a bênção. Em Cristo Jesus, Ele atribui justiça na nossa vida, a gente sai de maldito para bendito. Bendito agora, por causa de Jesus, filhos de Deus. Bendito agora temos o Espírito Santo. É o verso 14, eu já estou terminando. Gálatas 3,14, olha aqui. Ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Verso 14, por que Ele se fez maldição em nosso lugar? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Para que aquilo que Deus fez na vida de Abraão chegasse aos gentios. Chegasse aos não-judeus. Lembra que a palavra etnê chegasse aos povos, chegasse às etnias, chegasse às nações. Porque sem Jesus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem Jesus, todos são malditos. Mas em Jesus, acredita a justiça, perdoa os pecados, porque Ele, sendo bendito, se fez maldito em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados, de malditos para benditos. Essa é a bênção de Abraão. E quando nós saímos de maldito para benditos, somos filhos de Deus. E quando saímos de malditos para benditos, recebemos o Espírito Santo e devemos ser cheios do Espírito. Olha, verso 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele-se maldição em nosso lugar. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse às etnias. Para que pessoas de todos os povos fosse na vida deles atribuído justiça. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Muita atenção aqui. Ninguém vai sair de maldito para bendito que não seja em Cristo Jesus. Mesmo Abraão. Abraão conheceu Jesus antes de se tornar homem, em Gênesis 18. Mas a pessoa podia ouvir falar de Jesus e receber Jesus antes dele nascer.
Crer no Senhor e nas suas promessas era crer na primeira vinda de Jesus. Nós que recebemos Jesus, tivemos um encontro com Jesus, recebemos o Espírito Santo, nós continuamos crendo que vai ter a segunda vinda, vai ter a nova Jerusalém. Nós estamos crendo no Senhor e nas suas promessas. Tem promessas realizadas e tem promessas a realizar. Mas tem um crente que está duvidando que Jesus vai voltar? Tem algum crente que está duvidando da nova Jerusalém? Tem algum crente que está duvidando da vida eterna? Quando nós recebemos Jesus, sai de maldito para bendito, recebemos o Espírito Santo, com o Espírito Santo vem a certeza, eu sou o Filho de Deus. Pelo Espírito Santo falamos e clamamos, Abba Pai. Abba é a palavra Pai em hebraico. Nós falamos, Abba Pai, Deus é o meu Pai. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, Romanos 8, que nós somos filhos de Deus. Tem algum crente duvidando que está salvo? Tem algum crente duvidando que tem vida eterna? Tem algum crente duvidando duvidando da segunda vinda de Jesus, da nova Jerusalém? Não, porque o crente tem o Espírito Santo. Tem luta, mas tem o Espírito Santo. Tem dificuldade, mas tem Deus. Saiu de maldito para bendito, Filho de Deus. Recebeu a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é que Abraão deixou de ser maldito para ser bendito quando Deus atribuiu justiça. Quando recebemos Jesus, que sendo bendito, se fez maldito em nosso lugar, a bênção de Abraão chega a nós. Em Cristo Jesus é atribuído justiça. Saímos de perdição para a salvação, de maldito para bendito, e por isso recebemos o Espírito Santo. Gálatas 3,14, Cristo se fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Sem Jesus, da tribo de Judá, da família de Davi, da descendência de Abraão, Deus não acredita justiça para seu ninguém. Nós nos tornamos benditos e não malditos, recebemos a bênção de Abraão, de maldito para bendito, em Cristo Jesus. Confessou Jesus como Senhor e Salvador, saí de um maldito para bendito, e não para aí não, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito Santo foi prometido várias vezes no livro de Ezequiel, também Isaías, pelas metáforas do deserto que vai abundar em águas, mas o verso mais famoso é Joel 2, 28 e 29. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nas versões mais novas, sobre todas as pessoas, evidentemente que são pessoas lavadas e purificadas no sangue de Cristo, são pessoas que deixaram de ser malditas para serem benditas e por isso recebem o Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne, seus filhos e filhas profetizarão, os idosos sonharão, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito. Então, a promessa do Espírito, ela é dada para quem sai de maldito para bendito, quando Deus atribui justiça, porque Jesus, sendo bendito, se fez maldito em nosso lugar, para que em Jesus a bênção de Abraão, a bênção deixou de ser maldito para bendito, fosse dada às pessoas, aos povos, às etnias e a promessa do Espírito Santo. Pastor Silas, mas por que o senhor está falando isso tudo? Isso tudo é para a gente entender a obra missionária. O Senhor prometeu salvar pessoas de todas as nações. Por isso que antes disso, Ele prometeu salvar, Ele prometeu torná-los de maldito para bendito através do descendente de Abraão, Jesus. Por isso que depois Jesus faz o que faz, em todos os evangelhos, presta atenção, antes de subir aos céus Ele fala, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado,
estou convosco até a consumação dos séculos, quando ele vai voltar em grande poder e glória. Por isso que ele disse: faça discípulos, anuncie o evangelho. Em Jesus a gente sai de maldito para bendito. Isso é obra missionária. Faça discípulos, anuncie as nações, tem perdão para os pecados, Deus atribui justiça, Deus salva, Deus recebe como filhos, Deus dá o Espírito Santo. Por isso que em Marcos, não só em Mateus, está escrito: ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Nas versões mais recentes, e prega o evangelho a pessoas de todos os povos, de todas as nações. Porque em Jesus, de maldito para bendito. Por isso que em Lucas está escrito, antes de Jesus subir aos céus, está escrito que o Messias, o Cristo, havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia, em que em seu nome, no nome de Jesus, porque é em Cristo que a bênção de Abraão é recebida. É em Cristo que o Espírito Santo é recebido, para que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Lembra que nações é igual povos, é igual gentios, lá no grego é etne. Por isso que em João está escrito: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio, porque Deus quer salvar pessoas de todas as nações. Por isso que em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso que é a conferência missionária. A gente ouvir falar que entre esses missionários da Missão Antioquia, mas não são os únicos, tem muitas agências, muitas igrejas, tem 1 bilhão de crentes. Deus está tornando pessoas de todas as nações, de malditos para benditos, possível só através de Jesus, da descendência de Abraão, como está nas Escrituras. Deus atribui justiça quando a pessoa recebe Jesus. E Deus dá à pessoa o Espírito Santo. Isso que é a conferência missionária que está chegando aí, passando esse final de semana, já é no próximo. Vamos receber várias pessoas no Vale, vamos receber vários ônibus. No sábado à noite, domingo à noite, vai pregar o irmão Colin Dye. Colin Dye é muito cheio do Espírito Santo, muito usado nos dons espirituais, muito cheio de Deus. Conferência vai ter derramar do Espírito Santo. E eu quero falar para vocês: estejam em oração, consagração, para que Deus levante missionários, levante alunos, para que Deus abençoe quem vier, que não seja só uma programação, mas uma compreensão do que Deus está fazendo na terra. Através de Jesus, da descendência de Abraão, o Evangelho foi prenunciado: Abraão, em ti, especificamente através de Jesus, como está registrado nas Escrituras, abençoarei pessoas de todas as etnias. É isso que Deus está fazendo. Por isso que Ele enviou Jesus. Por isso que Ele deu mandamentos para a igreja. Por isso que nós recebemos o Espírito Santo. Porque Deus está cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão. Mateus 24:14 é um outro jeito de Deus falar: estou cumprindo a promessa que eu fiz a Abraão. Em ti serão benditos todos os povos da terra. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha às nações, às etnias, aos povos, e então virá o fim. Jesus não vai voltar antes dele cumprir a promessa feita a Abraão, porque Deus cumpre as promessas. Mas, irmãos, que privilégio viver 4.000 anos depois de Abraão. Hoje tem 1 bilhão de pessoas que deixaram de ser malditos para benditos através de Jesus. Deus está cumprindo a promessa. Ele está salvando pessoas todos os dias. Em algum momento será a hora de Jesus voltar em grande poder e glória. Em Jesus você já é bendito. Em Jesus você recebe o Espírito Santo. Mas às vezes, irmãos, a gente tem que viver não com uma inclinação à incredulidade.
Nós temos que crer no que o Senhor falou, no que Deus está fazendo. Você é bendito em Jesus porque Ele perdoa todos os pecados. E Ele te dá o Espírito Santo e pode te encher do Espírito Santo. Mas você tem que querer ser bendito e tem que querer ser cheio do Espírito Santo.